que sabe rir da própria vida. Evandro Daolio, pra cá. Olha só, ria da sua vida e da minha mais ainda. 4. Isso. Editora Novo Século. 3. A busca de um grande amor. Esse é o último lançamento. Esse é o Ria da Sua Vida, 4, que é o lançamento, né? E tem do 1, 2 e o 3. Aí tem Antes que eu volte a rir da sua, que é o 2. E o Ria da Minha Vida, Antes que eu ria da sua, que é o 1. Que é o 1. Tem 11 anos esse livro. E esse aqui? Esse Eu Ri Agora para Chorar Depois, que é um projeto para as escolas. Eu recebia muito e-mail da molecada. E para enlouquecer, porque eu não conseguia achar ainda. Qual que é o lado dele? A molecada que tinha lido esse livro e gostado. Aí eu falei assim, meus livros, né, esse tão grosso. Aí eu falei assim, vou fazer um mais didático para ser adotado nos colégios. Então eles adotam, aí depois eu vou lá, faço uma palestra para eles e a molecada adora ver que você é real, vai lá, palpa, fala, não, você é um autor que está vivo. Eu falei, estou vivo, escrevi. Ao contrário do Nelson Rodrigues. Você tem essa sabedoria. Tem aquela ideia do que o autor precisa ser uma pessoa idosa ou que já morreu. Eu falei, ou morto. Morto, né? Ou morto. Aí eles gostam muito, assim. Né? Em compensação, em teatro, da mesma forma que o Jô falou que queria cumprimentar o Nelson, no tempo da censura tem censor que ia no teatro e queria aprender o Shakespeare. De verdade. Cadê o Shakespeare? Onde é que ele está? Não pode escrever essas coisas. Então, queria não, e eles ficam assim, quando você escreve um livro que conta o dia a dia, que conta coisas que eles conhecem, eles gostam muito, porque eles têm um contato, aquela coisa do, eu conheço essa rua que você citou, eu conheço esse carro que você falou, eu falo do meu Chevette no livro 2, o Chevette Kiwi. Não é um carro que eles não conhecem. Então, é um carro que eles veem, o Chevette Kiwi, que é por causa da cor dele, que é verde, espaçonave alface. Espaçonave alface. E vocês correspondem com e-mail também? Muito. Você responde a tudo? Muito. Eu recebo uma média aí de 5, 7 e-mails por dia há 11 anos. A gente chegou a... Olha a pilha. A gente chegou a imprimir alguns dos e-mails que você respondeu. São e-mails respondidos. Todo dia eu imprimo os e-mails dos leitores e faço uma pilha. Essa pilha eu deixo em cima da minha mesa para eu lembrar de uma coisa muito importante, que é que é a mensagem, inclusive, do livro 4, que é você fazer para os outros mais do que você faz para você mesmo. Mas o que você responde aí? Eu respondo... Tá. Já respondeu? E aí eu leio, assim, como que eu faço? Eu tenho que imprimir, porque você lê na tela, você perde muita coisa. Então eu imprimo e leio na fila do banco, porque a minha profissão, eu sou escritor, mas assim, eu tenho comércio. Então, quando eu vou no banco, quando eu estou às vezes no farol, eu leio os e-mails. E depois, quando eu chego nos intervalos, eu respondo, eu lembro. Quando eu vejo o e-mail, eu lembro o que eu li, e aí eu respondo todos os dias, João. Pelo menos uns 7, 8. E o pessoal conta da vida deles. Eles leem o livro, mas eles não querem saber muito da minha história. Eles contam a vida deles para mim. Agora, como é que foi... qual foi o episódio que te inspirou a começar a escrever o primeiro livro? Foi um tombo no banheiro, né, João? Eu caí, bati o cóccix numa torneira, a torneira abriu, eu escorreguei. Né? Mais ainda, fiquei de ponta cabeça. Aí a água, eu tenho uma lente de contato, 7 graus, perdi as lentes, fiquei cego. Aí eu fiquei entalado no banheiro e pensei assim... Vou ter que escrever um livro. Tanta coisa, aí eu pensei num título, Ria da Minha Vida. Foi quando surgiu o título Ria da Minha Vida. Aí eu falei, vou chamar meus irmãos. Eu tenho mais 3 irmãos. Eu falei assim, não, que eles vão tirar foto por internet. Aí eu fui me arrastando até na cama, me livrei disso, e aí fiquei, né, pelado. Né? Sim, claro. Pelado. Aí eu fiquei na cama durante uns 2 meses e resolvi escrever. E eu escrevi 600 páginas à mão, que viraram as 300 páginas do livro 1. Mas pera, só, chega mais perto aqui, está muito longe. Ô Evandro, isso quer dizer que você falou aí, fiquei quanto tempo na cama? 2 meses? Uns 2 meses. Isso que você fraturou o quê? O cóccix, né? Aquele ossinho
de trás, né? E o pior é a torneira, porque não sei porque tinha aquela torneira ali embaixo. É banheiro velho, né? Banheiro de 1 metro por 1 metro, que você tem que até que sair, levantar o braço e entrar de novo para se esfregar, sabe? Banheiro pequenininho. É que nem esses banheiros desses apartamentos novos que eles vão vender, que você dá risada, que você fala pro corretor assim, não, peraí, se caiu o sabonete, eu tenho que pedir licença para visita, né? Catar o sabonete, entrar... a sacada, você vai na sacada, eles falam assim, essa sacada linda, ou você já caiu quando ele falou, ou você tem que pôr o pé assim, ó, se é mais de 42, porque fica que nem um pato. Ele fala assim, não, o corretor fica com vergonha, ele vai até embora, porque eu levo bolinha de gude, eu solto no apartamento, falo, olha, o apartamento tá torto. A bolinha de gude vai pro canto. E aí tem, por exemplo, uma dica, né, para as pessoas que estão vendo imóveis, ver se o ralo é cortado no meio. Porque se o ralo for cortado no meio, não cabe o ralo na sacada. Eles cortam no meio, né? Então, o ralinho. Ou põe uma placa de pare na hora que você entra, porque senão o cara cai lá embaixo, porque não tem aquelas grades. Aí ele vem falando do apartamento. Eu falo, tá bom, eu vou tomar banho aqui, vou ter que pedir licença para visita, dá licença, eu tô tomando banho. Né? Você abre a porta, ela bate na privada. Como é que você faz? Você tem que entrar assim e fechar a porta. Aí você morre lá dentro com máscara de gás. E quando anuncia banheiro com jacuzzi? E que você não consegue entrar porque a porta bate no jacuzzi. Tem que fazer ela cortada. Como é que vai fazer? E aí eu fico tirando sarro dos apartamentos que eu via. Mas o que você estava falando, João? Nada, eu tô calado. Eu tô perguntando o negócio que você ficou 2 meses de cama. O tamanho do banheiro que eu levantava a mão, porque eu bati essa torneira. Isso que eu queria saber. Uma torneira não. A minha avó falou que era para lavar os pés. Ela falou assim, é para lavar os pés, filho. Foi a única pessoa que me respondeu. Minha avó com 90 anos, né? 90 anos, ela me explicou por que tinha aquela torneira. Porque os antigos lavavam os pés e iam dormir. Por que coisa, né? Aí eu bati o cóccix nessa torneira, que era a casa velha, antiga. E aí eu fiquei lá mesmo, né? Vi estrela. Agora, e foi quando eu comecei a escrever. E que pena que nenhum dos seus irmãos não fotografaram. Não fotografou, porque hoje, naquela época não tinha internet, mas hoje iria com certeza. Eles iam guardar, né? Meus amigos guardam fotos, arquivo X, né? A gente tem um contrabando entre amigos que a gente fala, ó, se você colocar a minha, eu coloco a sua, e fica aquela coisa. Bom, aí no primeiro livro... Primeiro aquele azulzinho ali. Eu sei. Está escrito 4, não pode ser o primeiro. A não ser que você tenha escrito ele de 4. Não podia ser o primeiro. Deitado já. O primeiro livro é o que você escreveu deitado. É o que eu escrevi arrebentado lá na cama. Aí depois eu fui passar ele para o computador, né? Eu tinha um Pentium 90, que eu acho que é o primeiro depois do 486. E ele tinha vida própria, porque ele desligava e falava, não, esse texto eu não gostei. Desligava. Eu cheguei a chorar no chão de nadar. Nem fala, isso dá um medo. E eu perdia, vocês estavam comentando esse negócio de perder os arquivos, né? E eu perdia direto. E o pior, quando você perde um texto de livro, jamais você consegue escrever. Você pode até escrever melhor o segundo Geralmente, texto. aliás, o Rubem Fonseca, escritor, dos maiores escritores brasileiros, foi quem me levou a usar computador. Agora, ele disse para mim... Tira a cópia, ainda era com disquete 5 1/4, tira a cópia de tudo, porque eu já perdi, e tira em mais de um, porque às vezes o disquete vem com defeito. Ele falou, eu perdi meio livro. Eu falei, mas isso é uma coisa que leva ao suicídio, loucura, meio. Aí ele falou, não, eu escrevi de novo, não foi igual, mas ficou melhor. Mas mesmo assim você perder... Desespero. Você já perdi vários capítulos. E, assim, eu mando e-mail para 5 e-mails diferentes, mando para amigo, porque se o meu computador pegar fogo, que nem esse daí que eu tinha, o Pentium 90, ele desligava. Às vezes não só o computador desliga, você bate o pé na fonte. Já bateu o pé na fonte? Não. Você bate o pé na fonte e desliga tudo. Aí fica aquele pium, né? E você fala, perdi. E você mas hoje em dia você não salva automaticamente? Tem até servidor, João. Eu tenho um site, eu jogo para o site e vou jogando. Só que é assim, você vai escrever uns capítulos... Eu sou maluco, todo mundo é paranoico com essa coisa. Perco vários capítulos. O livro 1 não aconteceu isso porque eu escrevi ele inteiro à mão. Inteiro à mão. E era aquela época que não é hoje, que nem uma criança de 5 anos, ela senta no computador e... E você fica, às vezes você está na sala, você quer descansar e está aquele...
a velocidade que o pessoal digita, né? Tinha aula de datilografia. Você digita... Né? Eu digitei assim o meu livro 1. Não, isso me dá uma inveja, quem digita com 10 dedos. Jô, você digita com os 10 dedos? Não. Não, é só os 2 daqui, eu acho. Com a cerveja do lado, só ali. Disfarça. Não, eu tenho inveja. E você vê, todo americano digita com os 10 porque faz parte do currículo desde do primário, né? Aprender a digitar. Eu digito rápido porque depois de responder... Acho que eu já respondi uns 15, 20 mil e-mails, sei lá. Não, olha, eu digito muito rápido, mas sabe o que me dá uma inveja louca? Não olhar para frente. Eu olho. O Hilton Marques, que trabalha aqui comigo há anos, que é escritor, eu tenho ódio quando ele escreve, porque ele escreve não só sem olhar... E certo. E falando, certo, e falando, não, foi, ontem aconteceu que não sei o quê, foi claro, Ô Hilton, com que idade você aprendeu a digitar? Ele nem aprendeu ainda, porque ele não saiu. Uns 17, 18 anos. E como é que aprendeu? Por que aprendeu? Porque eu sabia que ia ser escritor, já escrevia. Se eu tenho um jeito de escrever rápido, era aprender datilografia. No tempo ainda que a gente aprendia datilografia, tem uma caixa assim de madeira, você enfiava a mão embaixo, A, S, D, F, G, A, S, D, F, G, até automatizar. Hoje em dia eu não sei, por exemplo, onde é o N, se eu pensar assim, onde é que é o N, eu não sei, mas se eu vir um texto qualquer, eu sei onde é automático. E se vê a caixa preta também, você também, vai... eu vou enfiar a mão ali embaixo, não tem que problema. ódio. Quem aqui, eu já vi que tem várias pessoas aqui que digitam, né? Tem quem digita com os 10? Só eu ouvi mais assim, você também. Enfim, que assunto idiota, porque é um assunto que só veio à baila porque eu tenho realmente inveja. O pior de perder o texto é você perder a ideia. Então, o que eu faço? Eu vou anotando esses papeizinhos. Claro. Eu faço uma sacola de papéis. Normal. Que aí, depois, quando eu dar um estalo, eu faço um painel com essas ideias filtradas. Você acredita em guardar coisas na nuvem, no cloud, que fica lá rodando na internet e tal? Você abre um arquivo lá e pode guardar as coisas lá. Você não faço isso. Não confia? Não. Eu ponho lá tudo num papelzinho, que de vez em quando eu dou uma lida. E aí eu filtro e ponho... Cópia para amigo, cópia de sei o quê, papel. Cópia para amigos de confiança que não vão postar o texto e tudo mais. Agora vem cá, eu abri aqui por acaso numa página, eu não sei, você fala de virgindade aqui nesse... Eu falo primeiro eu falo da minha virgindade, né? Pois é. Você perdeu a virgindade com que idade? 22 anos. 22. É legal, não é? Eu falo, o livro 1, ele começa com o primeiro grande amor, aquele amor idolatrado, a Débora, e ela era virgem, eu também. Que é, inclusive ela volta no livro 4. Hein? Ela volta no livro 4. A Débora do livro 1, depois de 10 anos, ela volta no livro 4. Porque o que aconteceu, Jô? Foi O nome não é Débora mesmo, né? O nome dela não é Débora. Claro. E ela volta o quê? Começa com a letra D. Não. Como é que é? Começa com a letra D. Ela volta legal ou volta embagulhada? Não,